A Deus, o Senhor, ele tem sido muito bom. Os irmãos sabem que há 4 meses atrás eu falei para o pastor que meu esposo tinha sido demitido e foram meses, irmãos, muito tristes, porque meu esposo sempre foi acostumado a trabalhar. Ele nunca ficou, todas as vezes que ele saiu do trabalho, ele nunca ficou um mês sem trabalhar. E dessa vez ele ficou 4 meses, quase 5. E ele já estava entrando em depressão, ele não comia. O pastor viu ele, os irmãos que viram ele antes e agora, viram que emagreceu 15 quilos. Ele está muito magro. E eu sempre orava, graças a Deus, ele sempre me deu força para eu sempre orar por ele, orar pela minha casa, orar pela minha família, orar pelo meu lar. Porque, irmãos, às vezes nós é que temos que ser o esteio da casa, né? Às vezes é só você que é crente, seu marido não é. Às vezes é só a irmã que é crente, às vezes é só o irmão que é crente e a esposa não é. E nós que somos crentes temos que ser o esteio da casa. E graças a Deus o Senhor me deu força para eu não desistir, irmãos. Porque eu estava em casa, nesse período que eu não podia sair, eu estava em casa. Mas eu estava sempre pedindo para o Senhor força, para que Ele pudesse me ajudar, me dar força, para a gente poder passar por essa fase que estava tão difícil. E quando foi na virada do ano, eu mandei mensagem para o pastor, perguntando se ele podia me buscar em casa, porque eu queria muito vir para o culto, irmão, porque desde antes de eu me casar, todo ano, toda virada do ano, eu sempre passo na igreja. Não tem outro lugar que eu possa pensar em passar a virada do ano que não seja na igreja, em todo ano. E esse ano, meu esposo não estava comigo porque ele é assim, irmãos, qualquer serviço que aparecia, ele ia. E nesse dia ele não estava, ele disse, olha, eu não vou estar aqui na virada do ano, vou ter que viajar. E eu não questionei. E eu falei, tá, tudo bem então, você vai e eu vou ficar aqui. E aí, por várias vezes eu pensei, eu vou ficar aqui em casa, porque não tem sentido. Mas, graças a Deus, o Senhor, Ele nos ilumina bastante. E eu falei para o Senhor, não, Senhor, eu vou me levantar, eu vou mandar mensagem para o pastor. E se ele não puder, eu vou pedir para outro irmão e eu vou para o culto. Eu vou porque eu preciso agradecer ao Senhor. Porque apesar das lutas, o ano de 2023, irmãos, os 4 últimos meses foram de lutas. Mas o ano inteiro, irmão, foi um ano que eu passei grávida. Eu fiquei grávida de janeiro até setembro. Então foi um ano abençoado, porque eu não passei mal, eu não tive desgosto, eu não tive nada na minha gravidez, foi muito abençoada. Então eu falei para o Senhor, eu vou me levantar e eu vou porque eu preciso agradecer. E a gente precisa agradecer. Eu falei para o Senhor, eu preciso agradecer por esse ano. Apesar desses últimos meses terem sido muito tristes, mas o Senhor ele tem me sustentado. E eu falei para o Senhor e eu vim. E eu agradeci a Deus. E quando foi, o pastor falou que ia ter os 12 cultos proféticos, né? E eu falei para o Senhor, eu queria tanto vir. Mas aí meu esposo ficou no dia 31, ele voltou na terça-feira. Foi na terça-feira. E aí quando foi na quarta-feira, irmão, Satanás ele lutou muito. Ele lutou muito dentro da minha casa. Meu esposo queria se matar. E eu fiquei toda vez de oração. Eu falei, Senhor, eu sei que tu não vai deixar acontecer nada. Porque se dessa viagem que meu marido foi, tu trouxe ele, é porque alguma coisa tu ainda tem na vida dele. E irmãos, eu fiquei em espírito de oração. E quando foi na quinta-feira de manhã, ele perguntou para mim assim, você tem culto hoje? Eu falei para ele, tem. Eu nem lembrava, irmão, dos cultos. E eu falei, tem. Ele falou, tem certeza? Eu falei, tenho. Eu falei, vamos comigo? Eu falei, já estou pronta. E aí, quando deu a hora, a gente veio para o culto. E ele tinha falado para mim que ele tinha colocado um currículo no lugar. E ele falou, ele disse, olha, essa vai ser a nossa última jogada. Se eu não conseguir, a gente vai ter que ir embora daqui, porque não tem como. Não tem como. Aluguel, agora bebê, fralda. E aí eu falei para ele, tudo bem, meu bem, mas a gente tem que estar sempre debaixo da graça e da direção de Deus. E eu apresentei para o Senhor essa porta. Eu falei, Senhor, esses 12 cultos, apesar de eu não ter participado dos 12, eu participei de 7. E eu falei para o Senhor, meu propósito vai ser esses 7 dias. E eu vou colocar essa porta
Irmãos, a última coisa que eu imaginava fosse que meu esposo ia vir comigo. Ele veio comigo no primeiro dia, porque ele disse, não, eu preciso me acalmar, porque tem uma coisa muito forte gritando dentro de mim. E eu falei, tudo bem, então vamos. E quando foi no final do culto, o pastor, olha, minha filha, se der para te ver amanhã, eu falei, pastor, minha mãe, em nome de Jesus. E eu coloquei no meu coração esse propósito. Eu falei, Senhor, eu venho todos esses dias, esses 7 dias que ainda faltam para acabar os cultos proféticos, eu venho. E aí, irmãos, quando foi na sexta-feira, eu já estava me arrumando para vir, né? E eu falei para ele, tu vai levar a gente? Aí ele falou, não. Eu falei, não, eu vou com vocês. Aleluia. E o Senhor surpreende a gente de uma forma tão grande, eu fiquei tão feliz que eu não tive nem palavras, eu só agradeci a Deus. E assim, irmãos, ele veio em 7 cultos comigo. Ele não se reconciliou, mas eu creio que o Senhor vai fazer a obra e tudo é no tempo de Deus. E esses 7 dias ele veio comigo e eu orava, irmãos, apresentei a porta, apresentei a vida dele, apresentei a nossa estadia aqui nesse lugar, porque quando nós estávamos em Altamira, para a gente vir para cá, Deus ele precisou confirmar que a gente vinha para cá. Porque quando eu falei para o Senhor, essa oportunidade da gente sair de Altamira e vir para outra cidade tem que estar tudo debaixo das suas mãos. O Senhor preparou tudo, irmãos. E às vezes a gente não sabe o porquê que a gente tem que mudar. Às vezes eu não queria mudar, mas o Senhor ele sabe de todas as coisas. E assim eu fiz. Eu apresentei a nossa estadia, apresentei essa porta, apresentei a vida do meu esposo. E irmãos, a fé dele foi até além do que eu imaginava, porque antes disso, ele falou pra mim, olha, eu já comprei a passagem, eu vou no domingo. Aí eu falei pra ele, mas meu bem, ainda não chegou a confirmação. Ele falou, mas eu usei a fé. Aí eu falei, glória a Deus por isso. Aí ele falou, eu usei a fé e comprei. E eu falei, glória a Deus, então eu vou colocar esse propósito na mão do Senhor. E aí, irmãos, quando foi na sexta-feira, quando nós estávamos aqui, na sexta-feira, irmãos, chegou a confirmação do hotel, que ele ia ficar lá e de lá ele ia seguir para lá pro canteiro de obra. E eu glorifiquei o Senhor, e eu falei, Senhor, são essas coisas que a gente precisa contar, porque isso aumenta a fé dos irmãos. Aumenta a fé dos irmãos. E, irmãos, esses 12 cultos proféticos, apesar de não ter participado dos 12, mas os 7 que eu participei, irmão, foi muito tremendo. Às vezes os irmãos acham que a gente precisa de barulho, precisa de gritaria. Não, irmãos. Às vezes a gente precisa buscar o Senhor. E foi isso que a gente fez durante esses dias, irmãos. E foram os melhores dias que eu vivi na minha casa, irmão. Teve uma paz imensa. E eu glorifiquei a Deus. Principalmente quando chegou no domingo à noite, que meu esposo foi. Eu não pude vir para o culto porque ele ia sair. E aí, mas eu glorifiquei a Deus lá de casa porque era ceia, eu queria muito ter vindo, mas eu não pude. Mas eu glorifiquei ao Senhor porque o Senhor ele foi fiel. E aí, quando eu estava terminando de agradecer ao Senhor, né, nesses cursos proféticos, eu lembrei dos cursos passados, no ano de 2023, que em 2023 eu coloquei no meu coração também que eu vinha para os cursos proféticos, e eu falei, Senhor, eu vou para o culto para ser abençoada. Irmãos, eu não vim com pretensão de pedir nada para o Senhor, só eu falei, Senhor, tu vai abençoar minha casa, minha família, meu esposo. E, irmãos, nesse mês de janeiro, quando terminaram os cursos proféticos, dia 19, eu tirei minha habilitação, contei com meus irmãos, e quando foi no final do mês, foi quando eu descobri que eu estava grávida. Então, o mês de janeiro foi muito abençoado. E esse mês também, irmãos, de janeiro, o Senhor, ele tem feito grandes coisas, e eu estou muito feliz, porque, que nem a Imagina falou para mim hoje que ela disse que ela me viu muito feliz. E eu falei, irmã, às vezes a gente precisa de mais lutas para o Senhor alegrar o nosso coração. E, irmãos, eu creio que eu estava assim, irmãos, eu estava um pouco abatida, mas em nenhum momento eu pensei que o Senhor ele pudesse nos abandonar. Mas as lutas, elas vêm para quê? Para que nós possamos nos alegrar e regozijar na presença do Senhor. E irmãos, agora o que eu vou fazer? Eu estou muito feliz, estou muito grata ao Senhor, estou muito grata por estar nesse lugar, porque tudo é um propósito, tudo é debaixo das mãos do Senhor. E nós vamos continuar aqui, glorificando a Deus até quando Ele permitir, né? E, irmãos, eu sou muito grata a Deus, estou muito feliz. E era
Pastor, principalmente eu falei para ele, pastor, ore pela vida do meu esposo, ore pela nossa vida, porque tá muito difícil, falei para ele, tá muito difícil, muito difícil. Quando a pessoa ela é a provedora do lar e ela não consegue fazer isso, é muito difícil, irmãos. E eu sofria cada vez que eu via o meu esposo chorar. Meu esposo chorou várias vezes e eu tinha que me fazer de forte, porque se eu chorasse, eu tenho certeza que tudo ia acabar ali, tudo ia acabar. Tanto que teve uma vez, irmãos, que eu até contei que postou isso. Teve uma vez que nós estávamos em casa e aí ele tinha saído para passear com o cachorro. E quando ele voltou, irmãos, ele voltou transtornado. E eu olhei para o semblante dele, eu sabia que tinha alguma coisa errada. E eu falei para ele o que está acontecendo. E ele falou para mim, ele só fez assim e o rosto dele é diferente. E eu falei para o Senhor, Senhor, tem alguma coisa errada. E tinha, irmãos, tinha uma coisa errada mesmo. Quando foi nesse dia, ele falou, tem óleo hoje? Eu falei, tem óleo egípcio. E ele falou, passa em mim agora. E eu peguei, passei o óleo egípcio nele e ele desmaiou. Lá em cima da cama, do jeito que ele estava, ele ficou. E aí, eu fiquei lá no quarto, clamando o nome do Senhor, porque era só o que eu podia fazer, irmãos. Porque essas horas a gente só tem o sangue de Jesus na nossa vida. E eu sou muito grata a Deus pela minha vida, porque o Senhor ele tem um amor tão grande na minha vida que às vezes até eu me escondo. E quando foi no outro dia, eu perguntei pra ele, estava tudo bem? Ele falou, não estava tudo bem. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ele disse, quando eu estava entrando lá na porta, eu vi um homem muito grande, preto, todo cheio de ferida. E quando ele passou por mim assim, eu senti um impacto muito grande. E quando eu entrei, ele falou pra mim, ele disse, olha, tu é um fracassado, mata tu, ela e te mata. E eu fiquei muito impactada com aquilo, irmãos. Mas eu agradeci ao Senhor, porque o Senhor, Ele me dá o discernimento, Ele me dá a coragem que eu preciso para enfrentar essas lutas. E Ele falou para mim, você não fez nada com vocês? Eu falei, não, filho, você não fez nada, porque nós estamos debaixo do sangue do Senhor. E eu ungi você e você desmaiou e você não fez nada. E ele ficou triste porque isso aconteceu, mas eu falei, mas nós estamos debaixo do sangue do Senhor. E só vai acontecer alguma coisa se Jesus deixar. E eu sei que o Senhor ele tem um propósito na sua vida, na nossa vida. Aleluia. Porque o Senhor ele institui uma família. Eu falei para ele, coisa, meu querido, que eu pensava que o Senhor não pensava para mim. Eu pensava que o Senhor não pensava para mim que era família. E o Senhor ele instituiu isso na nossa vida. Então o Senhor ele não vai deixar acabar assim. Ele não vai deixar acabar. E eu glorifiquei ao Senhor, porque nesse dia o Senhor me levantou, me deu força para que eu pudesse clamar mais o sangue dele, clamar mais pela vida do meu esposo e clamar agora pela minha família. Então eu quero deixar aqui que os irmãos possam clamar pela vida dos familiares de vocês que não aceitaram Jesus e até mesmo que são desviados. Porque, irmãos, eu sei que quem tem dentro de casa uma pessoa que não é evangélica, eu sei a luta que é. Eu nunca pensei em passar por isso, porque eu cresci na igreja e para mim tudo seria tudo seria bonito, para mim tudo seria lindo, eu imaginei isso. Mas a partir do momento que eu perdi a minha mãe, eu entendi que o Senhor ele queria me fazer forte por algum motivo. E quando o meu esposo se desviou, eu entendi que era esse motivo. E graças a Deus o Senhor ele tem me feito forte cada dia para me levantar dentro do meu lar e ser autoridade. Porque às vezes, irmão, é isso que nós temos que ser, autoridade no nosso lar. E eu sou muito grata a Deus porque Ele tem nos dado livramento, Ele tem nos concedido muitas bênçãos. Graças a Deus Ele tem abençoado a minha vida, a vida do meu esposo, a vida da minha filha, que é um milagre nas mãos do Senhor. E eu sou muito grata a Deus, irmãos. Eu quero deixar aqui esse testemunho para aumentar a fé dos irmãos, que os irmãos possam ficar com essa bênção em nome de Jesus. Amém. Amém.